Hello, sexto ano! Então vamos começar a nossa matéria do terceiro bimestre? Hoje nós vamos começar o caderno 3, a unidade 1, tá? Então, essa matéria que eu vou estar aqui explicando para vocês, o can, essa matéria vai servir tanto para a unidade 1 quanto para a unidade 2, tá? Por quê? Essa matéria, ela está falando nas duas unidades, ok? Então, quando a gente fala de can, significa poder, tá? Mas poder no sentido de quê? Saber, conseguir, ter a capacidade de fazer alguma coisa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ver nos anos aí mais adiante que o can vai significar poder, mas vai ter outros sentidos, tá? Agora a gente está vendo poder nesse sentido, de saber, de conseguir, de ter a capacidade de fazer alguma coisa, tá? Então, olha só, a formação do can, ela é muito simples. Por quê? É formado sempre pelo can e o verbo, tá? Em toda a frase eu tenho que ter, ó, can e o verbo. Esse verbo que vem acompanhando o can, ele vem sempre na forma normal. O que é isso? Ele não se altera em nada. A gente não precisa acrescentar nada no verbo. Se o verbo é, por exemplo, o verbo play, ele vai continuar play. Se o verbo é live, vai continuar live. Não existe nenhuma alteração, tá? Mas o que é importante? Que toda vez que eu usar o can, logo depois dele, eu tenho que ter um verbo. Por que eu tenho que ter o verbo? Quando eu uso can, eu estou querendo dizer que eu sei fazer alguma coisa, que eu consigo realizar alguma coisa. Então, essa realizar alguma coisa é o quê? A ação. E a ação é o quê? O verbo, tá? Então, sempre que você usar o can, depois dele você vai ter que colocar um verbo, tá? E aí, a gente tem as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Se vocês olharem aí na apostila de vocês, na página 155, ainda na unidade 1, ela vai falar da forma afirmativa e negativa, tá? Então, na forma afirmativa, o que eu vou usar? Sujeito, né, que é de quem estou falando, can, o verbo e o complemento da frase, tá? Se eu colocar na forma negativa, aí eu já não vou usar o can, eu vou usar o can't, que é a mesma coisa que o cannot, tá? O verbo e o complemento. Então, vocês estão vendo aqui que junto com can ou junto com can't, eu tenho que ter um verbo, tá? Então, eu uso o can na afirmativa e o can't na negativa, ok? Então, vocês vão ver aí na página 155, no quadro, que ele está mostrando, para você completar a forma afirmativa e a negativa. Então, na afirmativa eu vou usar o can, na negativa eu vou usar o can't. E notem aí que em todos os exemplos, depois do can ou can't, eu tenho um verbo, tá? Para a frase fazer sentido, ok? Então, quando eu digo que eu consigo fazer alguma coisa. Nesse fazer, eu tenho que entrar com um verbo aí, tá? Aí, olha só, usamos o can't, tá dizendo aqui, para dizer que nós não temos habilidade para fazer alguma coisa. Então, o can é quando você consegue, você tem habilidade, e o can't é a forma negativa. Você não consegue, você não tem essa habilidade, tá? Mas, independente disso, um verbo sempre depois, tá bom? Aí, vocês vão ver que lá na unidade 2, né? Eu já falei para vocês que eu já estou adiantando, porque está falando do mesmo assunto. Lá na página 160, vai ter a forma interrogativa e o short answer, tá? O que acontece na forma interrogativa? O can vem para frente do sujeito, tá? Mas notem que eu continuo tendo um verbo aqui. Não posso ter o can sem o verbo, tá? Então, na forma interrogativa, eu ponho o can primeiro, sujeito, o verbo e o complemento da frase, ok? Então, eu dei 3 exemplos aqui para vocês, das 3 formas. Afirmativa.
He can play soccer. Então, ó, ele pode, ele consegue, ele sabe jogar futebol. Na negativa, he can't play soccer. Ele não consegue, ele não sabe. E quando eu fiz uma pergunta, eu coloquei o can na frente, tá? E aí o verbo continua lá no lugar dele, ok? Eu só o can que eu tirei daqui do lado do verbo e coloquei na frente do sujeito. Mas eu continuo tendo o verbo na frase. Can he play soccer? Ele sabe, ele pode jogar futebol? Então aqui eu já estou fazendo uma pergunta, tá? Então olha só, é só vocês olharem a formação e vão ver que eu fiz da mesma maneira, ó. Afirmativa, sujeito, he, can, verbo e complemento. Mesma coisa negativa, sujeito, can't, verbo e complemento. Então tá vendo? É só seguir a ordem. E interrogativa, can, sujeito, verbo e complemento, tá? Então é assim que você vai fazer uma frase afirmativa, negativa ou interrogativa usando o can. Então é muito simples, é colocar o can ou can't e o verbo, lembrando que sempre tem que ter um verbo depois, tá? Por exemplo, eu jamais poderia colocar nessa frase aqui, ó, he can soccer, não colocar o play. Vê se vai fazer sentido. Ele pode futebol? Mas ele pode o quê? Qual é a ação? Por isso que tem que ter um verbo aqui, tá? Agora, short answer, que também está aqui na página 160, tá? O que é short answer? É quando vai responder yes ou no, da resposta curta. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Can she play the guitar? Ela consegue ou ela sabe tocar violão? Então, aqui, ó. Se eu quero responder que sim, yes, o sujeito, de quem que eu tô falando? She. O can, porque é sim. Se eu quero falar não, no, o sujeito, e o can't, porque está na negativa. Acaba aqui, ok? Aqui na resposta curta, eu não preciso nem do verbo e nem do complemento. Aqui na resposta curta, eu vou só até o can, quando é yes, ou até o can't, quando é no. Acabou, tá? Quando é que vai acontecer uma resposta curta? Quando a minha pergunta começar direto com can, tá? E aí, começou direto com can, é para responder sim ou não. Então, é só seguir essa ordem. Primeiro, põe-se yes or no, sujeito, can ou can't, tá? Então, a formação do can é basicamente essa daí. Então, uma coisa que vocês não podem esquecer é jamais deixar de colocar um verbo depois do can, tá? Então, toda frase que você usar o can tem que ter um verbo nela, porque esse verbo é a ação. Esse verbo é o quê? É o que você sabe fazer, tá? Então, e essa matéria aqui, lembrando a vocês, eu já estou explicando tanto a unidade 1 quanto a unidade 2, tá? Que a unidade 1 está falando afirmativa e negativa e a unidade 2 interrogativa e short answer, ok? Então, ó, preste bastante atenção nessa explicação. Se vocês tiverem dúvida, depois é só perguntar, tá? Então, lembrando que aqui a gente já eliminou a gramática de 2 capítulos, né, de uma vez, porque eles falam do mesmo assunto, tá bom? Então, agora nós vamos para o exercício, tá? Então, eu já vou mandar para vocês o vídeo do exercício. Aguardem aí.